Vamos falar agora a respeito de adicional de insalubridade, entre outras variáveis que fazem parte dos cálculos trabalhistas. O adicional de insalubridade é devido aos funcionários cuja atividade profissional esteja exposta a agentes nocivos à sua saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza da intensidade do agente e do efeito. A norma regulamentadora número 7, ou NR7, é que vem trazendo esse conceito a respeito do adicional de insalubridade. Digamos, por exemplo, que uma pessoa, um funcionário, um trabalhador, atue em um laboratório químico, onde ele vai aspirar gases, substâncias químicas que podem irritar a pele, ou até mesmo onde ele pode ingerir de forma acidental algum tipo de veneno ou algum tipo de corrosivo. Esse ambiente já é considerado, ou pode ser considerado, um ambiente insalubre. Existem 3 graus de insalubridade: o grau mínimo 10%, médio 20% e máximo 40%. Ou seja, esses graus de insalubridade medem quão perigoso é esse local para o trabalhador, ou quão insalubre é esse local para o trabalhador. A definição da existência da insalubridade e o grau da mesma serão definidos por laudo técnico através da área de segurança do trabalho, em que o valor devido será proporcional à quantidade de dias trabalhados. Então aqui temos 2 pontos a considerar. Primeiro, que quem vai decidir qual é o grau de insalubridade, ou seja, qual é o grau de perigo que esse ambiente de trabalho oferece à saúde do trabalhador, é um especialista que emitirá um laudo através de uma análise do local. Eu coloquei aqui também que através da área de segurança do trabalho, ou seja, esse pessoal da área de segurança do trabalho é que vai tomar essa providência, que vai fazer essa análise. E, evidentemente, que com apoio de especialistas no assunto. E esse valor correspondente ao percentual de insalubridade varia justamente de acordo com esse grau de insalubridade constatado pelo técnico. Adicional de periculosidade. O adicional de periculosidade é devido aos funcionários que, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho, no exercício de suas atividades, estejam em contato permanente com inflamáveis, eletricidade ou explosivos em condições de risco. Ou seja, o adicional de periculosidade, ele já oferece risco, esse ambiente periculoso, ele já oferece risco diretamente à vida do trabalhador. Então atente para a diferença. O ambiente insalubre, ele vai oferecer risco à saúde do trabalhador. E o ambiente perigoso, ou perigoso na verdade, vai oferecer risco diretamente à vida do trabalhador. Um exemplo de ambiente que ofereça risco ao trabalhador, ou um tipo de atividade que ofereça risco ao trabalhador. Eletricista de alta tensão, que passa pelas mãos dele, ou ele vai trabalhar, ele vai manipular a fiação, dispositivos, qualquer acessório elétrico que ele venha fazer manutenção, máquinas, equipamentos, com uma tensão muito alta. Aqueles eletricistas que fazem manutenção nos postos de energia elétrica, da energia nos postes, que ficam nas ruas, nas vias públicas, chegam a manipular aí o local, o equipamento com 13.000 volts. Então isso é muito perigoso para o eletricista, para o trabalhador, ou então aquelas pessoas que mexem com explosivos, que fazem explosivos. Quantos e quantos casos de fábricas de explosivos, de fogos de artifícios que explodem e matam os trabalhadores. A esses trabalhadores cabe o adicional de periculosidade. O empregado que laborar em condição de periculosidade receberá o adicional de 30%. Nesse caso, o adicional é de 30%, o adicional de periculosidade sobre o salário que recebe. Esse percentual não será devido sobre participação nos lucros ou premiações. Este será proporcional à quantidade de dias trabalhados no mês. Ou seja, esse adicional corresponde apenas aos dias trabalhados no mês, ao salário hora, ao salário contratual desse trabalhador. Gratificações, participações no lucro
impacto nos lucros, não vão incidir ou não vão sofrer o acréscimo de 30% de periculosidade. Caso o funcionário trabalhe em ambiente insalubre e periculoso, só terá direito a um dos adicionais, ou seja, aquele que for maior. Digamos que o trabalhador ele atue em um ambiente que é periculoso e insalubre ao mesmo tempo. Nesse caso, esse trabalhador ele vai receber apenas um dos adicionais, geralmente o maior, geralmente não, regra geral o maior. Então, se a periculosidade, o adicional de periculosidade for maior do que o insalubre, ele vai receber a periculosidade. Se o insalubre for maior, ele recebe o insalubre. Então, caso o funcionário trabalhe em dois ambientes, um periculoso e outro insalubre, ele vai receber apenas o adicional, que na verdade é o maior dos dois.